AudioJungle. Saudos irmãos, com a maravilhosa paz do nosso Deus. Mais uma vez aqui estamos, meus queridos irmãos, para mais um belíssimo estudo de lição de escola sabatina. E que esse estudo seja para a honra e glória do Senhor. Desde já, querido irmão, seja bem-vindo. E que todo o trabalho que aqui seja feito seja unicamente para a honra e glória do Senhor. Já vou avisando desde já, não deixe de curtir esse vídeo, de compartilhar com teus amigos, para que assim essas mensagens que estamos lendo na lição de escola sabatina possa não ficar apenas conosco, mas que possa chegar a outras pessoas. Que esse desejo possa despertar em teu coração e que você possa estar compartilhando essa mensagem com outros. Amém? Que Deus nos abençoe desde já. Nesse momento, queridos irmãos, vamos em reverência fazer uma oração ao nosso Deus para que tudo que aqui venha a ser feito seja com o único intuito de honrar o seu santo nome. Amém? Vamos lá. Pai Santo que habita nas alturas dos céus, obrigado, Pai, por todas as maravilhas que nos concede, por todas as bênçãos que tem dado a cada um de teus filhos, que mesmo em provações, Senhor, possamos estar sempre gratos e dando glória a Ti em todos os momentos. Abençoa, Pai, esse estudo de lição de escola sabatina que teremos mais uma vez. Também os nossos irmãos que colaboraram conosco nessa semana e também os nossos internautas que vão estar aqui conosco nos acompanhando nesse momento. Que o Senhor abençoe-os desde já e que eles possam ter o desejo de ser firmes e fiéis à Tua palavra e também anunciando a outras pessoas. É o que eu te peço nessa oportunidade, em nome de Cristo Jesus. Amém. Agora sim, queridos irmãos, estamos prontos para mais uma vez abrir aí as nossas lição de escola sabatina e começar o nosso belíssimo estudo que estamos já desenvolvendo há algum tempo. Já tem 2 sábados, que estamos aí no ponto de Daniel, do sonho panorâmico de Daniel, e mais uma vez vamos continuar esse sonho que o título da lição de hoje diz assim: um sonho profético. É para o sábado 13 de fevereiro de 2021. Então, irmãos, vamos mais uma vez ter esse belíssimo estudo, vamos nessa continuidade desse sonho, para que a gente possa entender tudo ali o que aconteceu. Hoje vamos ter mais um capítulo dele, e eu acredito que na próxima lição já vamos estar aí terminando a questão do sonho profético, tá bem? E a gente vai entender passo a passo, para que a gente possa colocar em dias em nosso conhecimento, e também usar com que esse conhecimento possamos usar das melhores práticas possíveis. Amém? Vamos lá! Como já disse, o título é Sonho Profético, já está aqui, vocês podem estar vendo. E o primeiro subtítulo dessa lição é Relatando o Sonho. Mas antes tem a introdução, um texto para meditar que diz assim, está lá em Daniel 2, versículo 28, que diz assim: mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber o que há de acontecer nos últimos dias. Sim, Deus ele há de saber há de revelar o que devemos saber para os últimos dias. E isso é uma bênção, meus irmãos, porque agora temos a palavra de Deus. E nessa mesma palavra podemos confiar e fazer a vontade do Senhor, examinando-a e colocando mais e mais em prática em nossas vidas. Amém? Agora vamos à primeira pergunta, que diz assim: no que pensava o rei quando o Senhor lhe deu o sonho? Com que propósito recebeu Daniel o mesmo sonho? Vamos lá. Para colaborar conosco nessa primeira pergunta, eu quero convidar nossa irmã aí, Débora, ali do Rio de Janeiro, para colaborar conosco. Irmã Débora, seja bem-vinda mais uma vez e é contigo essa oportunidade. Saúde aos amados irmãos, com a graça e com o amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa estar abençoando grandemente a cada coração. Desde já eu quero agradecer a oportunidade ao nosso irmão Wilton, que me deu a responsabilidade de estar compartilhando com os irmãos a pergunta de número 1, que diz: no que pensava o rei quando o Senhor lhe deu o sonho? Com que propósito recebeu Daniel o mesmo sonho? Em Daniel 2, versículo 29, diz assim: estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos acerca do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os mistérios, te fez saber o que há de ser. Então,
meus amados irmãos, muitas das vezes nós temos sonhos, né? Nós sonhamos e dependendo do sonho, tira a nossa paz. E nós ficamos preocupados muitas das vezes. E não foi diferente com o rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor ele teve um sonho no qual ele ficou preocupado o que ia suceder, o que ia acontecer com aquele sonho. Com que propósito recebeu Daniel o mesmo sonho? Então, Daniel recebeu o mesmo sonho no propósito de estar revelando este sonho para o rei Nabucodonosor. Porque o próprio Deus revelou para Daniel o sonho. Deus queria falar com o rei. Então, ele revelou o sonho para Daniel e Daniel assim revelou para o rei Nabucodonosor. Como diz a notinha, Daniel fez conhecer ao rei as mensagens de instrução, admoestação e repreensão que mandava o céu. Então Deus queria repreender o rei, queria ensinar algo para o rei, e assim ele faz com cada um de nós. Ele quer nos instruir, ele quer nos corrigir através da sua palavra. Que Deus possa abençoar grande e poderosamente, porque essas lições, irmãos, elas estão riquíssimas de conhecimento, elas estão riquíssimas de instrução. Então que Deus ele venha nos dar uma porção dobrada do teu Santo Espírito para que nós conseguimos entender o que Deus tem para falar com o seu povo, através desses personagens que nos traz muitas coisas boas e coisas que acrescentam na nossa vida espiritual. Esse é meu desejo para mim e cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmã Débora. Eu que agradeço pela irmã aqui estar conosco, colaborando mais uma vez. Que esse estudo seja uma bênção para ti, para os nossos irmãos do Rio de Janeiro e que mais e mais possamos ter o desejo de estar colaborando com esse departamento, amém? Que seja para a honra e glória do Senhor. Muito obrigado, irmã. E aqui a gente vê, irmã, no que estava pensando o rei, né? Quando o Senhor lhe deu o sonho, a irmã Débora deixou bem claro, né? Mas salientando um pouco mais sobre esse assunto, Nabucodonosor estava ali meditando e olhando, né, o que sucederia depois dele, daquele reino. Um reino que já estava aí no seu ápice e ele estava imaginando o que será que vai acontecer com esse rei. Ele estava pensando justamente sobre isso, como nós, por muitas vezes, ficamos pensando no futuro. E Nabucodonosor também estava pensando sobre isso. E aí, quando ele estava pensando sobre isso, aí veio o sonho dele, que ele sonha com essa estátua, tá bom? Então vamos ver. Com que propósito, a segunda parte, com que propósito recebeu Daniel o mesmo sonho? A irmã Débora já deixou bem claro, né? Para revelar o sonho a Nabucodonosor. Mas também, de suma importância, porque Daniel recebeu isso, foi para que Daniel tivesse a oportunidade de mostrar quem era o verdadeiro Deus. Porque a gente sabe que a nação babilônica era uma nação, a nação dos caldeus, ele adorava muitos deuses. Mas na hora que foi colocado em xeque para dar essa resposta do sonho, para dizer que sonho o rei teve, esses deuses aí, nenhum valeu nada. E Daniel agora teve a oportunidade de apresentar ao rei Nabucodonosor quem é o verdadeiro rei, quem é o soberano do universo, e poderia revelar esse sonho para ele. Então Daniel teve uma grande importância aí, principalmente na sua fé, né, crendo na palavra do Senhor, quando ele também expressa esse sonho e exalta o nosso Deus. Daniel ele teve uma grande oportunidade aí e exaltou mais e mais o nome do Senhor para que o rei Nabucodonosor pudesse entender quem era o verdadeiro Deus. Isso é importante para nós. Olha só o que diz uma parte da notinha dessa lição, diz assim, ó. No nome de Deus, Daniel fez conhecer ao rei as mensagens de instrução, admoestação e repreensão que mandava o céu. E não foi rejeitado. Olha só que bênção. Daniel ele teve essa oportunidade de fazer isso, dar essa admoestação, fazer essa repreensão, essa instrução que mandava o céu para aquele rei. E aqui diz que essa
isso não foi rejeitado, é uma bênção ao qual o servo de Deus ele pôde ter trabalhado naquele momento e ter logrado, né, conseguir aí o êxito do Senhor. Isso é uma bênção, meus irmãos, que Deus nos abençoe para que assim como foi Daniel, ao qual elevou o nome do Senhor, glorificou o nome de Deus, a gente também possa estar sendo fiel aí à vontade do Senhor, para em todas as coisas fazermos como Ele nos pede. Amém? Que Deus nos abençoe desde já. Agora, irmãos, vamos à segunda pergunta dessa belíssima lição, que diz assim: o que viu o rei em seu sonho especial? Do que era feita a imagem? Vamos lá. Para colaborar conosco nessa pergunta, eu quero ir ali a Campina Grande com o nosso irmão Abraão, que vai colaborar conosco nessa pergunta dessa lição. Irmão Abraão, seja bem-vindo e agora é contigo. Que a bendita paz do Senhor seja com todos os irmãos e ouvintes. Eu quero falar aqui sobre a pergunta de número 2 da lição, uma pergunta muito importante. O que viu o rei em seu sonho? Isso perturbou muito o rei Nabucodonosor. Este sonho foi uma coisa assim muito perturbante para o rei. Então, ele sonhou e ele não sabia, mas não se lembrava mais do sonho. Então, esse sonho tirou-lhe o sono, podemos dizer assim, perturbou muito. E ali, rapaz, ele mandou chamar todos os componentes, magos e etc, que tinha no seu reino, para que viesse interpretar o seu sonho. Mas ele não sabia, ninguém sabia de nada, ninguém decifrava nada, ninguém interpretava nada. Perguntavam para ele, mas o senhor sonhou o quê? E ele não sabia, ele esqueceu do sonho. E agora estava todo mundo comprometido com as suas vidas, porque ele se irritou muito com todo mundo, porque ninguém falava nada a respeito do sonho. E então Daniel agora pediu tempo para ele, para que Daniel fosse até Deus, para que fosse interpretado o sonho daquele rei. E Daniel, com a sua obediência a Deus, ele foi até o Senhor, ele se santificou, mas os seus companheiros, e agora ele veio a resposta, vem a resposta realmente para o rei. O significado, o que foi o sonho que ele teve. Então, ele sonhou com a imagem, a estátua que ele sonhou, que ele não lembrava mais. E agora Daniel veio explicando na realidade o que era. Então, a cabeça daquela estátua era de ouro fino, Aí vem mais outra que era de ouro fino, os braços era de prata, né? Então tudo isso aqui tem um significado. Significa reinos, poder e etc. Então no final eram feitas de bronze, tinha as coxas de bronze, e o final os pés, as pernas e os pés eram ferro e barro, era misturado. Então foi assim que Daniel falou para o rei, como era, o que era que ele tinha sonhado. Então, olha, ó rei, o senhor sonhou isso aqui, né? Sonhou isso aqui. Então foi poupado a vida de todas aquelas pessoas, principalmente as pessoas que eram encantadores, magos, mágicos, e todas essas pessoas, os sábios de Babilônia, né? Então foram poupados por causa da obediência de Daniel. Ali naquele reino tinha pessoas comprometidas com a verdade e ligados com Deus. E assim foi poupado a vida de
muita gente, porque agora o sonho do rei veio à tona. Daniel disse o que ele tinha sonhado. E graças a Deus por isso, porque em todas as épocas tem pessoas comprometidas com a verdade. Hoje, nos dias de hoje, nós também temos que estar comprometidos com a verdade, meus amados irmãos e ouvintes. Temos que estar ligado à verdade e ligado com Deus. É claro, quem está ligado à verdade está ligado com Deus. Isso é um dever nosso, se queremos ir morar nas mansões celestiais com o nosso Pai Todo-Poderoso. E assim estaremos com Cristo para todo sempre. Que Deus abençoe a todos os irmãos e ouvintes. Que Deus dê sabedoria a cada um de nós, como foi dado a Daniel, para que possamos servir melhor o nosso Pai Celestial. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado, irmão Abraão. Eu que agradeço aí também pela oportunidade, o irmão está colaborando aqui conosco. Minhas saudações aí a todos os irmãos da Paraíba. Um dia quero conhecer essa cidade, um dia quero fazer um pouco aí na obra do Senhor nesse lugar, quando Deus assim nos permitir. Mas desde já, lembranças e saudações a todos os irmãos e continue aí, irmão, com o trabalho nessa cidade, tá bom? Que Deus nos abençoe. E aqui, irmãos, a gente viu o rei em seu sonho especial. Ele, no sonho que ele teve, ele tinha visto uma estátua, né? E essa estátua, uma estátua, como diz aqui o texto, né? Essa estátua que era imensa, cujo esplendor era excelente, e estava em pé diante de ti, e sua aparência era terrível. Uau! Que sonho teve aí Nabucodonosor, né? Teve um sonho como estátua, mas não sabia o significado, só sabemos que era grande. E aqui diz mais, do que era feita a imagem. Outra peculiaridade, né? Uma estátua como nós conhecemos hoje, ou normalmente as estátuas são de gesso ou de bronze, né? Como fazem aí para que possa aí estar homenageando alguém. Só que essa estátua, ela não era apenas de um material, e sim tinha 5 materiais nessa estátua. E vamos ver qual era eles. O irmão já disse, mas vamos aqui repetir para dar uma ênfase que todos nós possamos estar aprendendo, né? Vamos lembrar aí. A cabeça era de ouro, o peito e os braços eram de prata, o ventre e as coxas eram de cobre, as pernas eram de ferro e os pés eram de ferro misturado com barro. Então aí a gente pode ver do que era feito essa estátua, né? Uma estátua bastante interessante e aqui representava, a gente vai saber, eu não quero dar spoiler do que vamos falar daqui a pouco, mas a cena dividida da estátua, e isso é um ponto interessante para a gente estar aprendendo e estar guardando. Cabeça de ouro, peito aí de prata, ventre e pernas e coxas de cobre, as pernas de ferro e os pés era ferro misturado com barro. Então aqui a gente vê do que era feita essa estátua. E é interessante, vai aí para nós, como é que vai sonhar com uma estátua dessa e por que era feita desses materiais. A gente vai chegar e vai saber por que era desses materiais, tá bom? E assim vamos agora à terceira pergunta deste momento, que diz assim: embora a imagem do sonho era muito impressionante, o que sucedia à imagem e aos reinos que representava? Vamos lá, nessa terceira pergunta eu mesmo vou responder para vocês. E diz assim, né? Vamos ver aqui, respondendo aqui essa terceira pergunta. E é uma pergunta bem enfática, né? Para a gente entender aí o que aconteceria, né? Embora a imagem do sonho era muito impressionante, o que sucedia a imagem aos reinos que representava? Algo vai suceder esse sonho que Nabucodonosor teve. E o que é que acontecia nesse sonho? Diz que uma pedra descia do céu e acertava a estátua num lugar mais vulnerável. E quando essa pedra atingia a estátua, ela destruía não só os pés, mas toda a estátua, esmiuçava todos aqueles materiais, o ouro, o cobre, a prata, o ferro, todos eles eram desmiuçados. Olha que interessante, queridos irmãos. Então aqui entendemos que uma pedra desceria dos céus e destruiria aquela estátua tão magnífica, cheia de materiais. Mas
O que representava isso? O que representava essa pedra que descia? Ou seja, era um reino que desceria e atingiria todos os reinos que já existiam na terra, que representava aquela estátua. E esses reinos, eles não mais voltariam a existir, porque essa pedra seria um reino eterno. Olha o que diz aqui, ó. Quando uma pedra foi cortada, sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Ok, isso está bem claro. E aqui diz mais, ó. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou um grande monte e encheu toda a terra. Ou seja, essa pedra que descia, agora viraria um monte e encheria toda a terra. Olha só, vamos imaginar o que é que vai acontecer. Que reino seria esse que viria e tomaria lugar para que os outros reinos não tivessem mais nem sombra deles? Vamos ver o que diz mais a notinha. A notinha diz assim, ó. Debaixo dessa cabeça havia um corpo composto de metais inferiores, cujo valor ia diminuindo até chegar ao mínimo nos pés, e os seus dedos de ferro misturado com barro. Depois disso, algo durável e de valor celestial ocupou o seu lugar, ou seja, era aquela pedra que descia do céu, cortou o céu e cortou a espada esmiuçando. Esse seria o quê? Algo durável e de valor celestial que ocupou esse lugar. Com isso, Deus queria mostrar aos filhos dos homens que os reinos terrestres desaparecerão e a glória dessa terra se desvanecerá como uma brilhante borbulha. Olha, irmão, que interessante. Assim diz o que fala a palavra do Senhor, né? O que vai acontecer. E esse reino que esperamos é o qual? Que pedra é essa que representa esse reino? É o reino de Deus, irmãos. Que eu e você possa ter o desejo, né, de estar confiando mais e mais, não nas coisas aqui da terra, mas nas coisas lá do alto, num reino lá do alto que está guardado para mim e para você, para fazer a vontade de Deus e um dia fazer parte desse reino. Mas a notinha diz: no lugar que durante tanto tempo usurparam esses impérios, estabelecerá o reino dos céus, que não terá fim, e todos os que têm interesse neste reino repousarão para sempre à sombra de suas asas aprazíveis. Olha que bênção, meu irmão. É por isso que a pedra, quando ele atinge aí os pés da estátua, esmiuça todos eles, e esses reinos jamais existirão, porque agora esse reino ele enche a terra, e agora vai ser um reino sempre eterno, um reino aí na presença de Deus, a qual estaremos no reino dos céus. Então que eu e você possa ter esse desejo em nossos corações, de estar fazendo a vontade do Senhor, sempre firme nos seus pés, para que um dia possamos fazer parte desse reino. Amém? Posso ouvir um amém de vocês? Que assim seja, meu irmão. Agora vamos, irmãos, continuar essa lição que está maravilhosa. E o próximo subtítulo diz assim: a cabeça de ouro. A quarta pergunta diz dessa maneira: o que representa a cabeça de ouro? A quem representa essa cabeça de ouro? Para colaborar com essa pergunta, eu quero convidar aí a nossa irmã Stephanie, ali de Valença, Bahia, a qual hoje, quinta-feira, completa mais um ano de vida. Irmã Stephanie, parabéns e que Deus te abençoe mais e mais. Que a paz e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo possa se fazer presente com cada um dos nossos queridos e amados irmãos. Bem, foi-me dirigida a pergunta de número 4, que tem por subtítulo A Cabeça de Ouro. E ela vem perguntando, né, o que representava essa cabeça de ouro. Bem, representava o reinado de Nabucodonosor. O texto de Daniel, capítulo 2, versículo 36 ao 38, vem nos informando da seguinte maneira: este é o sonho, também a sua interpretação. Diremos na presença do rei: tu, ó rei, és rei dos reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória. E onde quer que habitem os filhos de homens, na tua mão entregou os animais do campo e as aves do céu, e fez que reinasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Então Daniel vem informando aqui ao rei o que representava a cabeça de ouro. E como o próprio material, né, pode demonstrar, era o mais valioso que existia perante todos. E mais à frente, a notinha nos fala coisas muito interessantes, que vale muito a pena ressaltar. Diz assim: Deus exaltou Babilônia para que ele pudesse cumprir este propósito.
a prosperidade favoreceu a nação, até que ela atingisse uma altura de riqueza e poder que desde então nunca foi igualada, apropriadamente representada na Escritura pelo símbolo inspirado, uma cabeça de ouro. Olha que partezinha mais interessante. Deus me tem apresentado no caso de Nabucodonosor. O Senhor operou com poder a fim de levar o mais poderoso rei da terra a reconhecê-lo como rei dos reis. Que coisa interessante. Nabucodonosor, como um dos reis que foram responsáveis pelo reinado mais forte da terra, ele reconheceu que o Senhor é rei dos reis. E nós hoje, como um dos mais humildes servos dos tempos dos fins, será que nós temos reconhecido Deus como rei dos reis em nossa vida? E mais à frente na notinha continua dizendo: ele tocou a mente do orgulhoso rei. Eu particularmente acho que o coração orgulhoso é uma das coisas mais difíceis de serem tocadas. Somente o Espírito Santo pode fazer essa obra. Porque existem diversos tipos de pecados, os quais deixam as pessoas se sentindo vazias por dentro. Já o orgulho não. O orgulho é quando a pessoa se sente muito cheia, muito inchada. Então é muito difícil essa pessoa querer deixar todo esse eu, todo esse enchimento para dar espaço para Cristo na vida dele. Então que nós possamos refletir se nós temos nos colocado como pessoas sensíveis perante a causa de Deus ou se nós estamos alimentando o nosso orgulho. Mais à frente nós vamos saber um pouquinho mais aprofundado como é que sucedeu daqui para frente a vida de Nabucodonosor, mas que possamos tomar como exemplo para a nossa vida hoje, é meu desejo nessa oportunidade. Muito obrigado, irmã Stephanie, pela tua presença, pela tua ajuda, por estar aqui sempre colaborando conosco aqui nessa lição de Escola Sabatina, que seja para a honra e glória do Senhor. Muito obrigado. Agora, irmãos, a gente vai entender quem era essa cabeça de ouro dessa estátua. Aqui já está bem claro. Quem era a cabeça de ouro, a irmã já deixou bem claro, foi quem? Era o reinado aí de Babilônia, o Império Babilônico. E quem representava esse era Nabucodonosor. Por que era Nabucodonosor? Porque o reino de Babilônia era representado aí pela cabeça de ouro, porque era na era do ouro. E Babilônia era muito conhecida por todas as coisas que tinha de ouro aí. A irmã Stephanie deixou isso bem claro para nós. E que eu e você possa estar entendendo cada parte desse estudo. A quem representava, a que sonho foi, que era assim, a que sonho foi que teve o rei, quem pôde revelar esse sonho era Daniel, era o próprio Deus, o que Daniel fez quando recebeu esse sonho, glorificou ao Senhor. O que foi que ele viu? Um sonho, Nabucodonosor teve um sonho, e nesse sonho viu uma estátua grande e terrível, que era dividida em 5 materiais, e depois descia uma pedra que cortaria aquela estátua e esmiuçaria. E essa cabeça aí representa o primeiro império que estava ali, a cabeça de ouro. A gente pode perceber aí que a estátua começava das pedras mais valiosas, né? Primeiro o ouro, depois aí a prata, depois o cobre, depois o ferro misturado com barro. Então são assuntos interessantes que a gente vai aprender. Por enquanto, a gente já sabe que a cabeça é o Império Babilônico, liderado aí por Nabucodonosor. Agora falta saber quando começou esse império, né? A gente vai saber logo em breve, para que a gente possa estar aí marcando e fazendo um gráfico de tudo que estamos estudando nesse momento. Amém? Que Deus nos abençoe. Agora vamos à quinta pergunta dessa lição, que diz assim: quando se iniciou este poderoso império, quem o levou a seu máximo poder? Agora sim, a gente já falou de Nabucodonosor, já falou do Império Babilônico, da cabeça de ouro. Agora estamos perguntando aí, quando iniciou esse poderoso império? E quem vai responder essa pergunta agora para nós é o nosso irmão Josemar, ali de Ribeirão Pires, que vai nos ajudar nesse momento. Irmão Josemar, seja bem-vindo mais uma vez. Olá, que Deus possa abençoar a cada um de vocês que estão nos acompanhando nos estudos destas lições sobre Daniel. E nessa noite nós vamos falar sobre a quinta pergunta da lição desta semana. Ela vem trazendo duas perguntinhas. A primeira delas fala: quando se iniciou este poderoso império? Estamos referindo ao Império Babilônico ou Babilônico.
E segundo as Escrituras, nos traz uma excelente resposta, uma pista de onde começou. E se nós lemos lá no livro de Gênesis 10, fala sobre Nimrod, que foi um grande construtor. E em linguagem restrita, Babilônia era uma única cidade ou uma cidade-estado que incluía as cidades adjacentes ali. Ela era também conhecida como Acade, ou a Terra dos Caldeus. E fala que ela foi fundada por Nimrod, como eu mencionei, um poderoso caçador. E ali no livro de Gênesis 10, vem trazendo ali quem gerou ele e quais foram ali as gerações posteriores. E em tempos mais antigos, representava o local em que se erguera também a Torre de Babel. Foi exatamente ali onde tudo começou. Sobre a Torre de Babel está no livro de Gênesis 11. E ela atingira considerável destaque por volta do ano de 1800 anos antes de Cristo, sob a liderança do famoso legislador Hammurabi, cerca de uns 300 anos antes de Moisés. E outro legislador também famoso, que conduziu-se Israel para fora do Egito. E após a morte de Hammurabi, Babilônia foi eclipsada por outras cidades-estados da região ali da Mesopotâmia. E com o decorrer do tempo ali, ela e as demais cidades ali foram amalgamadas, ou se juntaram ali e contra a vontade própria, sob a rédea do Império Assírio. E no ano de entre 626 e 612, né, agora no período ali de Daniel, na qual nós estamos estudando, nasceu Nabopolassar. E foi o rei da Babilônia, que ele praticamente esmagou ali as outras cidades, entre elas ali o Egito, e com o Império Assírio também, e tornou-se o fundador do Império Neobabilônico. E seu filho, né, Nabucodonosor II, conseguiu elevar a Babilônia à sua época de ouro. E onde nós estamos estudando ali sobre a estátua de ouro, onde a cabeça ali representava o Império Babilônico, e eles virtudes ali que eles tinham, se nós lemos na notinha ali da nossa lição, fala sobre a magnificência dessa cidade. Toda o seu entorno ali, como que era feito, e fala que nunca teve um período tão espetacular como na Babilônia. O ouro era abundante, então por isso que ele é representado pela cabeça do ouro. Então fala sobre o tamanho dessa cidade, sobre as muralhas que ela tinha, o seu comprimento, os palácios ali, os jardins suspensos da Babilônia. Então tudo isso aí foi feito por Nabucodonosor II. E é o Nabucodonosor que fala sobre o livro de Daniel ali. Um detalhe curioso, que apesar de toda a hegemonia da Babilônia, todo o seu poder e sua força, eles não subjugaram todas as nações que tinham ali ainda. Eles dominaram, por exemplo, a Síria com a ajuda dos medos. Porém, o próprio Império Medo ali, eles tinham a sua independência. E nos tempos de Daniel, tinham as 4 grandes potências ali ainda, ou grandes cidades, grandes reinos, que era o Egito, a Lídia, a Média e a própria Babilônia. Porém, a Babilônia, ela tinha, era uma maior potência ali, porque ela tinha uma predominância, digamos assim, que é descrita pela própria estátua ali. E na segunda parte da questão, né, quem levou o seu máximo poder, nós, como bem mencionamos, e do conhecimento, foi Nabucodonosor. O seu antecessor, que foi Nabopolassar, ele fez as grandes conquistas. Dominou as nações, entre elas aí a Síria, com a ajuda dos medos, e enriqueceu muito a cidade. E no começo durante o cativo de Judá, teve a morte de Nabopolassar, e aí seu filho retornou ali para a Babilônia, e ali ele assumiu o trono. Então ele conseguiu fazer com que o império crescesse mais ainda, que se expandisse ali e tivesse mais conquistas. E tanto é quando o Daniel fala sobre o sonho dele, sobre a cabeça de ouro, ele fala: tu és este rei, né? Tu representa a cabeça de ouro. Então Nabucodonosor ali, ele levou, digamos, a fama de conquistador ali. E na notinha da nossa lição, como eu mencionei anteriormente, se nós lemos ali, você vai ver ali
como que era a Babilônia? Era uma grande cidade fortificada, possuía muralhas amplas, largas, e, digamos, podia resistir ali a muitas investidas ali. E claro que está mais lá na frente, a gente ainda vai estudar ainda sobre ela, mas como que Babilônia foi conquistada, né? Por uma grande esperteza ali dos medos e dos persas ali, que a gente vai chegar até lá, a gente vai ver, mas que Deus possa nos abençoar, que possamos estudar a cada dia, meditar nessas lições sobre Daniel, que é uma lição, são maravilhosíssimas. E então que Deus te dê entendimento, sabedoria, e obrigado por nos acompanhar até aqui. Eu agradeço a Deus pela oportunidade, também ao irmão Wilton que fez o convite. Estamos dispostos a estar colaborando com esse maravilhoso estudo. Que Deus abençoe a cada um. Muito obrigado, irmão Josemar, que Deus te abençoe por estar aí sempre colaborando conosco também em cada oportunidade. Que Deus te abençoe e que assim a gente possa estar aprendendo mais e mais do Senhor. Muito obrigado pela tua presença. Aqui, irmãos, a gente viu, né? Aqui a gente vê biblicamente quando começou esse império, né? Falou aqui um pouco de quem o irmão Josemar deixou bem claro, de Nimrod. Ali quando Nimrod era filho de Cush, e esse acabou sendo bastante notório aí naqueles tempos por ser um ótimo caçador. E o princípio do reino de Babel começa aí com Nimrod, há muito tempo atrás, né? E a gente vai saber agora quem levou ele ao seu máximo poder. Ao seu máximo poder, quem chegou a deixar o... A gente sabe que foi Nabucodonosor, né? Quando ele assume aí o império no ano 604 a.C., quando seu pai, Nabopolassar, tinha morrido. Então, nesse ano aí, Babilônia já estava no auge de seu poder. E é incrível falar um pouco sobre Babilônia, né? Como estava no seu auge, o que aconteceu, a gente vai saber já já um pouco, umas curiosidades sobre essa cidade. São curiosidades imensas, irmãos, que quando eu li essa nota aqui, dá curiosidade, como é que pode naquele tempo ter uma cidade com esses parâmetros, como se fosse uma Dubai da vida hoje, né? Mais excelente em tudo que tinha. Se Babilônia era o tempo do ouro, aí imaginamos, né, como seria rica essa cidade. Aqui na nota a gente pode ver, né, o que foi, como era essa cidade, e que possamos ter o desejo, irmãos, de entender um pouco mais, possam ler a nota e ver como era gloriosa essa grande cidade, a cidade de Babilônia. Então que Deus nos abençoe, que possamos ter aprendido um pouco aí do que era essa cidade, quando ele começou ali, desde Nimrod, né, começou aí a Síria e tal, e até chegar ao seu máximo poder aí no ano 604, com Nabucodonosor no poder, quando ele assumiu o poder. Interessante isso. Agora vamos, irmãos, à sexta pergunta desta lição, com o subtítulo que diz assim: a glória, declive e queda de Babilônia. A sexta pergunta, então, assim diz: que expressões usou o profeta Isaías para descrever a glória de Babilônia? Para colaborar aqui com essa pergunta, eu quero convidar aí o nosso pastor Wesley Gomes, que está ali na Espanha e vai colaborar conosco respondendo essa pergunta para nós. Pastor Wesley, é contigo. Olá, queridos irmãos, que a graça e a paz de Deus possa estar com cada um de vocês. É um enorme prazer poder me dirigir a vocês neste momento através deste programa que é realizado semanalmente aí pelo Departamento de Multimédia, dirigido pelo irmão Wilton. E agradeço desde logo ao irmão Wilton por mais um convite que me foi feito para poder participar desse estudo, dessa lição de suma importância e essencial para nós. Estamos aí vendo já o desenvolvimento e a interpretação do sonho. E é interessante que na pergunta em que nós vamos analisar agora, que é a pergunta número 6, ali menciona baixo um subtítulo onde fala sobre a glória, o auge que chegou a Babilônia, e também já apresentando parte do declínio de Babilônia. O auge de Babilônia é descrito pelo profeta Isaías quando esta é chamada de formosura dos reinos, o ornamento da grandeza dos caldeus. Babilônia ela foi considerada então aí algo grandioso, algo magnífico, ao ponto da própria palavra de Deus dar destaque a isso.
Quando nós falamos de Babilônia, devemos entender que existia Babilônia como um reino, um todo geral, porém também existia a capital deste império, que era também chamada de Babilônia. É interessante que todo esse desenvolvimento, toda esta grandeza de Babilônia é apresentada aí na cabeça de ouro da própria estátua do sonho de Nabucodonosor. E não somente isso, todo o desenvolvimento, toda a grandeza dessa cidade também estava representada em seu rei, que foi Nabucodonosor. Nabucodonosor, como menciona bem o texto da irmã White, em seu vigor físico, na flor da vida, com toda a sua audácia, ele conseguiu então transformar a Babilônia nesta metrópole que era grandiosa, magnífica. No entanto, essa cidade também contava com um desenvolvimento em diversas áreas, não apenas no aspecto arquitetônico, por assim dizer, na aparência externa, que quando as pessoas viam Babilônia, chegavam em Babilônia, se admiravam pela sua beleza, pela sua formosura. Tanto é assim que os jardins suspensos de Babilônia fizeram parte, ou fazem parte, das 7 maravilhas do mundo antigo. Justamente por sua beleza, justamente pela forma com que foi feito este lugar, pela sua arquitetura e por tudo o que envolvia. Em Babilônia havia muitos sábios, havia muitos cientistas. Nós encontramos na Bíblia ali que Nabucodonosor mandou chamar todas essas pessoas. Não somente no aspecto esotérico, já que Babilônia, sim, era bastante desenvolvida no aspecto da astrologia, que era o aspecto esotérico. No entanto, também havia o aspecto da astronomia. O Império de Babilônia tinha esse grande desenvolvimento através da astronomia, conceitos, por exemplo, relacionados com a variação da luz no decorrer de um dia, e isso levando em consideração todos os anos, ou todo ano. Eles eram bastante desenvolvidos no aspecto da medicina. Por exemplo, hoje em dia ainda se utiliza conceitos que foram estabelecidos pelos próprios babilônicos, como por exemplo o diagnóstico, prognóstico e prescrição. Eles já praticavam isso. Havia um desenvolvimento da literatura. Tanto homens como mulheres, eles tinham que se desenvolver nesse sentido, conhecimento literário. Havia muitas bibliotecas em Babilônia. E se não havia livros, se não havia uma biblioteca em um determinado lugar, estavam os templos onde também haviam muitos livros. Babilônia era desenvolvido na questão da filosofia, na questão da matemática, na questão arquitetônica, como eu mencionei a princípio. Desta maneira, nós podemos perceber que não se tratava de qualquer cidade, se tratava de uma cidade realmente que podia ser considerada e era considerada como um ornamento dos caldeus, como uma cidade formosa, gloriosa, como a formosura dos reinos. Justamente por tudo o que tinha e por tudo o que apresentava a Babilônia. Nós podemos talvez comparar, se pudéssemos comparar hoje em dia uma cidade como Babilônia, poderíamos dizer que é atualmente uma Dubai, por assim dizer, porque Dubai existem os edifícios arquitetônicos mais formosos, existe um desenvolvimento em diversas áreas. Então, apenas para que nós possamos ter uma ideia, mas com certeza Babilônia era muito mais que isso. Portanto, e dentro desse contexto de grandeza e de ornamento dos caldeus, Babilônia é considerada então a parte principal desta estátua, que é a cabeça de ouro. O ouro que reluz, o ouro que brilha, representada então por essa cidade. Que Deus possa nos abençoar e que realmente possamos continuar estudando essas profecias que são de essencial importância para a nossa vida e para o nosso crescimento espiritual. Que Deus possa abençoar a todos, meu desejo em Jesus. Amém. Muito obrigado, pastor Wesley, pela tua presença aqui mais uma vez nesse estudo, de tão longe, mas aqui está tão perto conosco nesse estudo. Que Deus possa te abençoar o teu ministério aí na Espanha e que mais e mais possamos estar juntos aí fazendo algo para glorificar o nome do Senhor. Amém? Que seja para a honra e glória do Senhor. E que expressões foi que usou aí o profeta Isaías para descrever a glória de Babilônia? Olha só, e Babilônia, o ornamento dos reinos,
A glória e a soberba dos caldeus. Olha só, a glória dos reis. A gente viu aí o pastor Wesley falando, né, como era essa Babilônia. Os historiadores falam da cidade mais bonita que já existiu. É uma história muito interessante. É como se fosse, hoje tem as maravilhas do mundo, né? Provavelmente Babilônia, se tivesse hoje aí, com todo o seu esplendor, com certeza seria aí uma das 7 maravilhas do mundo, né? Então seria uma bênção isso. Mas pena que a gente não pode ver, a gente vai ver o que foi que aconteceu com Babilônia, porque não podemos ver o que foi que estava predito sobre ela, mas que a gente possa ter o desejo de estar estudando sobre isso e entender aí as grandes maravilhas que os homens no passado fizeram. Hoje existem muitas maravilhas sim, mas as do passado até hoje muitos não conseguem entender aquelas grandes maravilhas que os homens faziam. Amém? Agora, meus queridos irmãos, vamos à última pergunta dessa lição. E a última pergunta dessa lição diz assim: com que palavras se expôs o futuro dessa gloriosa cidade? Por quanto tempo permaneceu o Império Babilônico? Quem vai responder para vocês essa pergunta é a minha pessoa, mais uma vez, finalizando essa lição, tá bom? E assim diz o que o profeta fala, né? Olha só, Isaías 13, 19, 22. E Babilônia, ornamento dos reinos, a glória e a soberba dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus a transtornou. Nunca mais será habitada, nem nela morará alguém, de geração em geração. Nem o árabe armará ali a sua tenda. Uau, o que foi que aconteceu? Por que isso deveria acontecer? Irmãos, que interessante, uma cidade como essa, agora estava dizendo que ela seria o quê? Como Sodoma e Gomorra, e ninguém mais moraria naquela cidade, a não ser os animais selvagens que ali estariam. Que interessante isso, o futuro dessa gloriosa cidade. Como diz ali, o sonho, né? A gente vai saber a interpretação de cada um deles, é que reinos que sucederia aí o reino de Babilônia, e ela seria destruída. Que interessante. Por quanto tempo permaneceu o reino babilônico? Aqui na notinha dizem que depois de ter dominado o mundo por um breve período, de 606 a 538 a.C., o Império Babilônico chegou ao seu fim. Em torno aí, eu creio, de uns 60 e poucos anos, mais ou menos, que ficou aí o Império Babilônico no auge de seu poder. É um período bastante relevante aí, quando se diz que ele ficou no auge de todo o poder, até ser perdido aí pelo próximo império que viria. Meus irmãos, o que é que eu aprendo nessa lição? É algo que nós devemos ter a certeza que Deus é fiel e as promessas dele cumprem-se, tem que se cumprir. Foi uma promessa que aconteceu, foi uma profecia que Daniel ali tinha dito. E essa profecia ela vai se cumprir. E Babilônia deixa aí de ser a cabeça, perde o seu poder aí para o outro poder entrar. A era de ouro acaba e agora vem a era de prata. A gente vai saber um pouco mais disso nas próximas lições. Mas desde já, meu irmão, que eu e você possa confiar aí nos ensinamentos da palavra de Deus. Daniel deixou isso bem claro, falou a profecia e a gente vai ver como Deus é fiel naquilo que está dizendo. E a gente vai ver como se cumpriu essa profecia. Meus irmãos, desde já, que Deus te abençoe e que mais e mais possamos ter o desejo de aprender dessas sagradas escrituras, aumentar o nosso conhecimento na palavra do Senhor, para que esses pontos possam ficar afixados em nossas mentes e em nossos corações. Desde já, eu quero mais uma vez te convidar a fazer uma oração neste momento. Pai Santo e Eterno que habita nas alturas dos céus, obrigado, Senhor, por mais uma vez podermos estar aqui estudando a Tua Palavra. Abençoa, Senhor, a todos os irmãos que estão assistindo esse vídeo. Abençoa cada um deles que vão compartilhar, Senhor, para que eles possam ter o desejo de estar anunciando a Tua Palavra. Nos abençoa esse trabalho que estamos fazendo aqui, que possa estar melhorando mais e mais. É o que eu te peço nessa oportunidade, não que sejamos merecedores, mas que cremos em Cristo Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. E assim, meus irmãos, te espero para a próxima oportunidade que estaremos aqui estudando essas maravilhas. Que Deus te abençoe.